A voz da sereia volta neste livro, Amanda Lovelace. Para a menininha apaixonada por livros, obrigada por ter escolhido viver tempo suficiente para ter a experiência de escrever um livro, depois outro, depois outro, depois outro. Canto do Cisne 1. Estou apagando meu fogo, estou abaixando minhas armas, estou derretendo minha coroa, estou desfazendo meu castelo, e depois jogando tudo dentro do mar perigoso. Durante todo esse tempo, achei que eu era uma rainha desgraçada, e só agora consegui perceber que tudo não passou de um faz de conta. Canto do Cisne 2. Tenho um péssimo costume de me representar mais corajosa do que jamais serei, e não sei bem qual de nós estou tentando convencer, eu ou você. Você é o capítulo que eu não sabia se deveria contar, por medo de que eu poderia, de um modo ou de outro, estar escrevendo uma resposta para você no atual capítulo da minha história. Num dos nossos diversos mundos havia uma menina que não sabia lidar com a imensa tristeza e confusão de alguns momentos da vida. Então ela se aproximou de uma de suas estantes abarrotadas, ficou na ponta dos pés e implorou os inúmeros livros de lombadas gastas e tão adoradas. Tudo o que eu mais queria neste mundo era ser um de vocês. Milagrosamente, os livros ouviram. Aliás, não só ouviram. Daquele dia em diante, pegaram a menina e a criaram como se ela fosse um deles. Toda noite, enquanto ela deveria estar dormindo, sua nova família a colocava dentro dos contos de fadas sobre princesas e bruxas e sobre as criaturas fantásticas preferidas dela, as sereias. Numa terra muito distante. O céu. Depois que o inimaginável aconteceu, a sereia deixou o mar de seu planeta que tinha secado e, montada numa estrela cadente, voou para o céu. Porta trancada, TV desligada, cortina fechada, coração martelando, cama rangendo, lágrima enchendo o silêncio, anos destruídos. Uma menininha brincava de esconde-esconde no lugar errado. Como ele conseguiu me sufocar estando com os 2 pulsos amarrados com uma fita atrás das costas? Não diga nada. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Não tinha ninguém que pudesse me ouvir. Uma pedra entalada na garganta. O que pareceu uma eternidade implorando e gritando e chorando e berrando, "Você não me ama?", foi apagada com uma única palavra que saiu da sua boca. Por algum milagre, você convenceu minha mãe de que não tinha problema eu pegar a bicicleta, sair na chuva e pedalar à vontade pelo tempo que eu quisesse. Afinal, se fosse para confiar que alguém recuaria diante do perigo, esse alguém era eu, não é mesmo? As garotinhas deveriam estar seguras, pedalando suas bicicletinhas amarelas pelo bairro, sem alguém ter que acabar algemado. Procura-se. Pode me chamar de pai, ele me disse. Eu queria tanto ter respondido não, afinal, eu já tinha um pai, e ele jamais saberia o que é ser um pai. Você não era minha família de sangue, nem minha família escolhida. Quando não consigo lidar com alguma coisa, eu apago essa coisa. Isto não é um erro de impressão. Brilha, brilha, estrela minha, a primeira estrelinha. Eu queria escapar só por um dia. Bibliófilo. Queria tanto ser amiga dela, a menina sussurra, para as páginas rasgadas e manchadas, acariciando com o dedo as bordas douradas do livro. Nada disso. Eu queria mesmo era ser ela. Ariel. Queria tanto ser amiga dela, a menina fictícia responde. Ela levanta o braço para fora do livro, mas depois recua, trazendo a mão de volta quando percebe seu engano. Nada disso. Eu queria mesmo era ser ela. Ariel 2. E foi assim que a menina aprendeu a amar, mas sempre mantendo uma grande distância. Às vezes, ela não consegue dizer qual é a diferença entre os dias em que andava por esta terra sendo ela própria e os dias em que andava pelos parágrafos sendo outra pessoa. Ninguém percebeu e ela gostou da experiência. Alguma vez você já sentiu saudades da vida que você nunca teve? Porque eu já.
Alguma vez você já sentiu saudade da pessoa que você nunca foi? Porque eu já. 2. Sempre que você precisar de uma dose saudável de calma, rasteje pela vidraça embaçada da cabeça dela. Lâminas de grama crescem nas sombras do paraíso. Opalas pendem dos galhos em verde folhas. Rios passam com água de botões de rosa. Leite e mel caem das nuvens em verde chuva. Até aquilo que é totalmente impensável acontece aqui. Crianças aprendem tranquilas, sem medo dos dedos raivosos sobre os gatilhos. Isca escondida na areia. Embora tenda a achar que as papoulas provavelmente conversam em segredo, não tenho nenhuma ilusão de que um dia você vá ler este poema ou qualquer outro. Você está deitada debaixo da lápide sobre a qual coloquei um vaso de planta. Ainda assim, não consigo descansar até escrever estas palavras para você. Eu não sou ninguém. Eu também não sou ninguém. Chamada respondida. Homenagem ao poema Não Sou Ninguém. Quem é você? De Emily Dickinson. Quando digo que ainda estou esperando minha carta de Hogwarts, o que quero dizer é que nunca quis ficar aqui por muito tempo. Sempre vagando perdida e sem minha varinha de condão. Talvez eu não seja aquele livro que você lê marcando as páginas e que anda com você o tempo todo, murmurou a menina puxando as mangas do casaco para cobrir as mãos. Talvez eu seja o livro que você esqueceu de marcar e deixou no trem, morta de timidez, assim como nós. Será que um príncipe ou uma princesa, qualquer um, não poderia simplesmente aparecer e me lançar um olhar cheio de paixão, como se eu fosse uma joia rara, e não as ruínas de Pompeia? Quando chegará a minha vez? Em busca de alguém que fizesse com que ela se sentisse parte deste mundo, ela se aventurou por uma série de empreitadas, expedições, viagens. Sempre foi a menina através do espelho. Ela não beijou sapos, ela beijou enormes tubarões brancos. Acho que mergulhar em cartas de amor e mentirinhas e fuso horários e quedas de sinal é sempre mais fácil do que se lançar no imprevisível. Selvagem. O príncipe dos sonhos dela estava bebericando de um jeito meio antiquado. Enquanto ela engolia uma flor de lótus, nenhum dos dois achou que o próprio vício estava fazendo efeito. E então deixaram os vícios de lado e fugiram. Não importa onde acabaram chegando, desde que fosse longe, desde que estivessem juntos. Acaso. Acaso. Substantivo. 1. Ele e eu. 2. Eu, despencando daqueles olhos altivos. Quem eu era antes de você? Preciso deixar claro que todo ano encontro meu príncipe, eu disse. Então este ano será meu, respondeu ele, plácido. No exato momento em que ele se deu conta de que poderia apertar seus dedos ao redor do meu pulso com espaço de sobra e preencher os espaços entre meus quadris com um punhado de pedras e conchas, ele foi lá e fez, com toda certeza. Meu prato estava sempre transbordando, preencher abaixo coisas que eu odeio por sua causa. Você não foi o primeiro a me dizer que iria beijar minhas cicatrizes tão bonitas, mas certamente foi o primeiro que me fez acreditar nisso. Agora sei que você não pode salvar outra pessoa. Tudo começou a fazer sentido quando aprendi que para eu me afogar não é preciso uma onda explosiva me acertar. Estou falando da sensação que tenho quando você enrosca os dedos nos meus cabelos pretos e compridos e puxa apenas o mínimo para doer. Puxa apenas o mínimo para eu não querer que você pare. Afogamento a seco. Não quero assustar você, mas eu poderia de verdade considerar a hipótese de beber o oceano inteiro se você me pedisse algo assim. O que eu não faria por você? Queria que você tivesse sido meu primeiro amor. Teria até me contentado com o segundo amor. O terceiro é o pior, melhor. Na primeira vez que toquei a sua pele, nasceram pontinhos brilhantes e dourados na ponta dos meus dedos. Ao levar os dedos à boca, só conseguia pensar que tinham um gosto de alguma coisa vinda de outro mundo. Por descuido, não me atentei ao saber ancestral das fadas que alerta seres humanos.
como eu, a nunca comer ou beber nada que pareça bom demais para ser verdade e assim não se perder completamente. Meu Midas. Você é o tipo de trama que já inspirou épicos de milhares de páginas. Quantos séculos você viveu? Encontrar um jeito de caber nos seus braços beijados pelo sol era quase dolorosamente fácil. Você sempre foi meu naufrágio preferido. Todas as manhãs, antes da aula, minha mãe não me dava café, ela me dava sabedoria. Primeiro penteava meu cabelo com um garfo, logo depois tranças caíam até minha cintura, enquanto ela dava um beijo na minha testa, sussurrando: preste atenção. Não ouse se debruçar na janela e jogar as tranças para fora, nunca se sabe quem é que vai aparecer ali. E subir, subir, subir. Lembre-se do meu conselho. Até mesmo os malvados vão ficar desnorteados e derretidos por você. Nunca se deixe enganar por um trapaceiro. As mães sabem das coisas. 2. O naufrágio. Acontece que as estrelas veem tudo e não são fiéis a ninguém. Quando ela confessou seus desejos para as estrelas, as vozes de seus piores pesadelos vieram à tona, passando por cima de tudo. O problema é que algumas pessoas estão vivendo, respirando icebergs, só esperando pelo momento perfeito para te fazer afundar. Titanic. Engolir as memórias é como dar uma mordida num monte de pedras de vidro. O ferro preenche a minha garganta dela. É a única maneira que ela tem de saber que ainda está viva. Por mais que tente evitar, continuo vomitando você. A primeira vez que você me levou para casa e me apresentou aos seus pais, seu pai me deu uma olhada e disse: essa menina parece bastante inteligente. Sorte a dela. Por que não fui inteligente o suficiente para ficar longe de você? Um sorriso, cílios irresistíveis, um quarto escuro, pernas enroladas. Paz, como eu gostaria de me lembrar de você. Ele me disse que gostava de garotas problema como eu, que eu não fiz nada, além de dar uma piscadela. Depois pensei comigo mesma. Se ao menos tivessem me ensinado a reconhecer um sinalizador luminoso, em vez de perderem tempo me ensinando como se faz para interpretá-lo como um elogio. Munido de um canivete, ele cortou meu cabelo dela, enquanto ela dormia enrolada, como num coma silencioso, ao lado dele, apenas para ele poder colar os cabelos de volta até as pontas, e assim poder mostrar a ela tudo o que ele era capaz de fazer e ainda conseguir se safar desta. Perverso. Ele segurou a mão dela, ele agarrou o peito dela, ele apagou a luz, ele a levou até a cama, ele fez com que ela se deitasse, ele rasgou a camiseta dela, ele disse a ela que a amava, ele enfiou a língua dentro dela, ele disse que queria casar com ela, ele colocou a mão no meio, ele beijou o colo dela, ele soluçou, abraçando ela, ele dividiu em dois o meu rabo de cavalo dela, que eu não quero. Será que ela, nas últimas vezes que acordou, conseguiu perdoá-lo ou estava secretamente praguejando aos deuses que não fizeram com que o teto caísse em cima das vértebras da coluna do seu amado traidor, ainda que isso fosse fatal para os dois? Desdémona, homenagem à peça Otelo, de William Shakespeare. Ela chegou à conclusão de que os caras gostam dela porque ela é triste e sobretudo porque ela é quietinha. Combinação mortal que faz com que seja impossível para ela dizer a eles: chega, não quero mais. Adquiri a capacidade de viver fora de mim mesma sempre que eu precisava nadar para longe de você. Sereia fugitiva 3. Como ele conseguiu me sufocar, estando com os 2 pulsos amarrados com uma corda atrás das costas? Eu sei que era isso que você queria. Como ela conseguiu me sufocar, estando com os 2 pulsos amarrados com um cipó atrás das costas? Mas você não disse que não, certo? No dia em que te dei meu coração tão radiante, não te dei nada além disso. Quando dizem que eu gosto de provocar. Você ainda fica me olhando quando estou dirigindo. E eu ainda finjo que não percebo que você está me olhando. Você ainda segura minha mão e eu ainda seguro a sua de volta.
Você ainda diz que me ama, e eu ainda digo que também te amo. Nós ainda nos beijamos quando achamos que ninguém está vendo, desejando secretamente o contrário. Ainda saímos para tomar café, pelando, quando lá fora está fazendo 38 graus. Continuamos fingindo, até que o esforço de ficar sorrindo para nossos dentes quebrarem e nossa gengiva sangrar, tentando prestar atenção na estrada. E se ele simplesmente fizesse o mesmo com outra menina? É por isso que eu não posso ir embora. Às vezes, ainda quero acreditar que podemos sair, vagando, até a floresta e topar com um relógio de bolso enfeitiçado que vai nos levar de volta no tempo para apagarmos tudo e começarmos do zero. Não espere encontrar aqui este tipo de conto de fadas. Jaulas ainda são jaulas, mesmo quando construídas para se parecerem com castelos. Ilusionista. Neste ponto, ficar com você é apenas exercitar a memória. Um pedido de desculpas nunca passou pela cavidade da sua boca. Como você consegue simplesmente ir embora? Juntos, criamos um maldito espetáculo, mas as cortinas, elas não escondem a sua história. Isso não pode continuar assim. E um dia você sumiu, já não estava em lugar nenhum. Juro que subi até o topo de todos os morros, só para provar isso para mim mesma. Foi como se o vento tivesse simplesmente levado você, assim como faz com as sacolas de plástico das lojas e os restos do outono. Mas, ao varrer você desse jeito, ele não levou embora os últimos resquícios das provas do que você fez comigo. Fiquei imaginando se você teria sido trocado na maternidade, mas se esqueceram de substituí-lo por outro. Algumas histórias não têm um final feliz. Algumas histórias não chegam a ter um final. A nossa não teve. A nossa não pôde ter. A nossa não vai ter. Foi mais fácil fingir que você estava morto. Foi mais fácil matar o príncipe encantado. Escrevi com sangue o final da minha própria história. Preciso de lavanda. Preciso de valeriana. Preciso de leite quente. Preciso do som de cada gota de chuva caindo na superfície da terra. Sim, ainda terei dificuldade para dormir por sua causa. Nunca consegui ver a cama como um lugar de descanso, só de agitação. Mesmo quando meus ossos e pálpebras imploram por piedade, no momento em que deito no travesseiro, alguma coisa lá no fundo da minha cabeça sempre vai me fazer lembrar daqueles momentos em que aprendi que sexo e violência não são a mesma coisa. A Bela acordada. Você não tem mais uma cama, você tem apenas um caixão. Por que eu não me sinto aliviada fazendo isso? O peso do seu corpo nunca me deixa em paz. Fantasmas. Ele meio que se parece com você, mas sei que ele não pode ser você, a não ser que homens mortos tenham aprendido a andar. Ele tem apenas aquele jeito de andar que é dele, aquele jeito malicioso de olhar de olhos bem abertos que é dele. Aquela risada, meu Deus, risada terrível a dele. E a família de cigarras que faz um ninho no meu peito. Não consegue dar ouvidos à lógica ou à razão, pois quando o assunto é você, só tive a chance de ensinar a elas como se virar ou voar. Você parou de deixar marcas no meu pescoço, então comecei a deixá-las por toda a parte. Suporte para livros e articulações. Todo toque que vem logo depois dos seus parece uma granada. Tique-tique-bum. Quero acreditar que a maioria das pessoas não deseja mal a ninguém, que nem todo mundo é capaz das mesmas coisas que você. Que alguém pode me acariciar e fazer isso por ternura. Às vezes, precisamos nos alimentar de mentiras apenas para podermos viver. Será que precisarei desperdiçar a vida após a morte buscando formas de me livrar de você? Nos fins de semana, minha mãe costumava levar minha irmã e eu à praia, embora ela quase nunca gostasse de entrar na água e nadar. Em vez disso, ela nos pegava pela mão e nos levava até a parte rasa do mar, apenas até o tornozelo. Ela dizia: fiquem paradas e esperem a próxima onda chegar. Então, fechem os olhos quando ela estiver voltando.
Vai parecer que está levando vocês embora, mas não se preocupem. Não vou deixar que nada aconteça com vocês, minhas meninas. Não tem problema deixar as ondas irem embora. Às vezes, quero poder deixar as coisas irem embora desse jeito. Só não gosto da parte em que abro os olhos e fico desapontada ao perceber que não fui carregada para longe, bem longe daqui. Sereia Fugitiva 4. No fim das contas, só quero saber qual é o sentimento que existe entre a euforia e o desespero. Alguma coisa que seja diferente de nada. Nenhuma das minhas músicas preferidas soa como deveria no seu velório. Onde antes havia uma orquestra gloriosa, hoje restaram apenas a desgraça e violinos agudos. Mate o maestro. Quando você foi embora deste planeta, deixou para trás alguém que vai sempre se sentir como se fosse, em primeiro lugar, um corpo para ser possuído. Em segundo, uma pessoa. Antigamente desejava que você ficasse atormentado de culpa, mas hoje bastaria que você sentisse 1/10 disso. Por outro lado, 2. Qual é a diferença? Vítima ou sobrevivente? E onde eu me encaixo? Vítima ou sobrevivente 2? Então, pensei em todas as histórias esquecidas das vítimas sobreviventes que tiveram o corpo prensado contra a parede por homens cruéis e a pele se esticando para cima e para cima e para cima como se fosse uma tela de pintura. E na mulher que não abriu mão, mesmo lutando feito louca para manter a própria pele no lugar, até que as histórias de outras mulheres se espalhassem pelo céu. Uma vez, fui até ela num sonho e implorei que fizesse comigo o mesmo que tinha feito por elas. Aí ela me segurou pelos ombros e me virou para o outro lado, dizendo: "Você nunca precisou de ajuda. Vá em frente. Se jogue para os cometas." Obrigada, Artemisia. Muito obrigada. Homenagem ao romance Blood, Water, Paint, de Joy McLaughlin. Quando nossos vilões ganharem, não se desespere. Apenas reescreva a história. As mães sabem das coisas. 2. 3. O canto. Então, ela fez o que qualquer mulher racional faria. Com toda a calma, ergueu os braços e rasgou as estrelas. Fiquei vendo você me vendo definhar. Agora, você não tem outra maldita opção além de ficar me vendo. Ficar completa. Para você poder virar aquela pessoa que salva a si própria, às vezes é preciso saber quando se deve pedir ajuda. Sessão de terapia número 1. Me recuso a acreditar que naquele momento você pegou de mim alguma coisa insubstituível. Ainda tenho tudo no lugar. Quando uma mulher diz não, quando uma mulher não pode dizer não, as duas estão sendo agredidas. Você não precisa dizer que a culpa é minha por eu ter ficado. A culpa é dele por ter me deixado com medo de ficar ou de ir embora. A primeira pessoa que tocou em mim não foi o meu primeiro. Estou decidindo os meus primeiros a partir de agora. E eu queria te levar à praia onde cresci, e observar o céu mudando de cor do azul para o laranja para o rosa, e te mostrar onde eu nadava quando era criança, e queria descansar a cabeça no seu ombro quando te pergunto se vamos nos ver numa próxima encarnação, já que eu sei que nada disso vai acontecer nesta vida. Afinal, foi você que me ensinou que a salvação não é uma coisa que aparece de bobeira na areia da praia. Não, não nesta vida, não. Nem em outra, minha querida. O único modo de poder sonhar sobreviver a você é encontrando aquele lugar entre perdoar e esquecer, se é que ele existe. É deste modo que decido apagar meu fogo. Esta sou eu, fincando o dedo na areia, desenhando delicadamente o seu nome nela, para depois me afastar e poder ver você sendo enfim levado embora. Adeus. Eu não escrevo as coisas que escrevo para te machucar. Eu escrevo o que escrevo para me curar. Informações atualizadas para a menina que eu fui um dia. Agora moramos num pequeno apartamento perto da praia.
Nele tem uma mesa para escrevermos, tem aquecimento para nos esquentar, tem comida para comer, tem um fantasma camarada, tem um marido atencioso e um gatinho que gosta de brincar e anima nossos dias. Temos tudo o que queremos e tudo o que nunca achamos que teríamos. Lutar para ter este cantinho valeu a pena, não desista ainda. Na primeira noite, em nossa casa nova, derrubei um copo d'água no chão da cozinha. Na segunda noite, em nossa casa nova, derrubei um copo d'água no tapete da sala. Brincando, disse a ele: acho que agora nossa casa foi abençoada com muita sorte. Mas o que eu queria dizer era: desculpe, não consigo tocar em nada sem imediatamente encontrar um modo de estragar essa coisa, antes que ela me estrague. O que eu deveria ter dito era: desculpe, sou apenas uma obra em construção. Em outro mundo, Romeu e Julieta acabam juntos de novo. Eles fazem uma enorme festa de casamento, cercados por família e amigos, cada um segurando o cabo de sua espada. Mas não tem problema, pois pelo menos ninguém morre na noite do casamento. Julieta está morrendo de medo de contar ao Romeu que ela deseja dar um beijo nele, mas não dormir ao seu lado. No mesmo mundo, Romeu não hesita sequer um segundo para dizer a ela que tudo bem, ele entende, ele vai ficar com ela, independentemente do que ela quiser ou não quiser. Ele vai ficar com ela mesmo que ela nunca queira dormir ao seu lado. Em outro mundo, Romeu e Julieta conseguem sair vivos, mas no final não acabam juntos. Espere um pouco, pois não se trata de um final trágico. Uma hora, eles acabam se separando, mas continuam sendo melhores amigos e viajam até uma época que ainda não vivemos, onde Romeu pode sair de mãos dadas com um menino e Julieta pode sair de mãos dadas com uma menina sem sentirem um medo pairando sobre eles. Eu acredito na existência de mundos infinitos 2. Eu faço mágica todos os dias em que sou uma mulher, e eu faço mágica todos os dias em que não sou. Meio menina, meio deusa. Enfiei minha história nas dobras do silêncio para poder deixar as outras pessoas tranquilas. Nunca mais. Desenhei meu trauma em tons dourados e rosados, para que ele ficasse bonito e outras pessoas pudessem aproveitá-lo. Nunca mais 2. Pela primeira vez em meses, acordo me sentindo bem. Não desperdiço minha manhã programando um alarme depois do outro e voltando para o sono. As persianas e pálpebras fechadas diante da promessa de um novo dia da tarde que rápida se aproxima. Levanto da cama, espreguiço os braços para o alto e um leve sorriso começa a despontar no meu rosto. Talvez eu possa ficar feliz, penso. Ou talvez não, penso. Rapidamente, afasto o pensamento, cantarolando uma melodia sem palavras que ouvi numa caixa de música antiga que estava no porão. Às vezes, tenho que desligar essa vozinha que me diz que este é só um breve e raro momento antes que eu me torne alguém totalmente diferente da pessoa que eu era ao acordar. Na verdade, tem uma boa chance de as coisas não ficarem bem à noite, mas agora as coisas estão bem. É só disso que eu preciso agora. Sempre gostei da ideia de ser uma sereia de meia tigela. Tenho que admitir que não nado há muito tempo, desde a época em que comecei a castigar meu corpo por coisas que não são culpa dele. Todo esse tempo tenho mantido cobertos os braços que abraçam e as pernas que se mexem, pois sempre tive medo dos estragos que uma tempestade poderia causar. Imaginava os pássaros voando em bando para tentarem se salvar. Imaginava os cervos correndo de volta para os abrigos de madeira. Imaginava as crianças afoitas indo para o quarto dos pais. Sim, é verdade. Um relâmpago pode matar e mata. Uma vez, ele entrou pela janela e acertou a bebezinha com quem eu compartilhava gerações de sangue. Também aprendi que o relâmpago mata aquela coisa que impede as árvores de explodirem dentro do solo e me devolverem a vida. Cada dia é um ato de sobrevivência. Numa das minhas mãos, a linha da vida acaba logo. Na outra, ela mergulha, inconsistente, até o meu pulso. Não sei qual das duas está dizendo a verdade, e uma parte de mim não deseja saber. A única coisa que posso fazer é aprender a viver com a ideia de que nunca ficarei curada. Sempre estarei no processo de cura. Tirar o máximo proveito das coisas.
Achei que meu mundo estivesse se encaminhando para um final estrondoso e talvez estivesse, por assim dizer, no processo. As fotografias caíram da parede e eu ainda encontro caquinhos afundados nos buracos dos degraus de madeira. Pequenas rachaduras se formaram em algumas partes da minha estrutura. Se colocamos uma bolinha de gude no meio do chão de cada cômodo, ela vai rolar para o lado em que a tábua do assoalho pende irregular. Algumas portas emperram e algumas portas abrem sozinhas quando passamos por elas. Porém a casa ainda se mantém de pé. Se mantém de pé. Uma casa sem personalidade não é uma casa. Encho o meu prato e depois volto a esvaziá-lo. Nesses dias, tudo aqui é meu. O motivo para eu me recuperar sou eu. Hoje em dia, acho que meu vestido de verão cai muito bem em mim e não é porque alguém me convenceu disso. O motivo para eu me recuperar sou eu. 2. 1. Respirar. 2. Energizar meus cristais. 3. Catar conchinhas. 4. Escrever um pouco todos os dias. 5. Tomar mais banhos de espuma. 6. Dar um oi para as fadas. 7. Tomar mais chá de hortelã. 8. Reler meus contos de fadas preferidos. 9. Não deixar ninguém me diminuir. 10. Respeitar o meu próprio tempo. Vítima ou sobrevivente? Vítima ou sobrevivente? Vítima ou sobrevivente? Me encaixo nos dois. Quanto mais longe eu vou, mais começo a acreditar que talvez, apenas talvez, exista uma coisa chamada destino, chamada sina. Se depois de tudo eu ainda estiver respirando, então deve haver um motivo mesmo que eu ainda não o tenha visto. Em geral, as histórias que vivemos não têm um sentido claro, definido. Não se espera que tenham. Devemos extrair a parte boa da parte ruim, da parte cinzenta, e decidir o que queremos que tudo isso signifique. Ainda estou viva, então há esperança. A noite pode cair, mas eu vou sempre continuar. Eu sou o meu próprio pôr do sol. A aurora pode nascer, mas eu vou sempre reinar. Eu sou o meu próprio nascer do sol. Para nossa missão dar certo, é preciso sair para o encontro. Eu fui a uma floricultura chamada In a Garden e comprei para mim um buquê de margaridas murchas que todo mundo tinha rejeitado. E escrevi um cartão para mim mesma que leria depois. Subi na rua, na direção do café, Waterwich, e comprei 2 pãezinhos doces. Pelo menos estaria comendo, e antes do jantar, nada menos. Fiz um bule de café suficiente para 4 e fiquei parada fora de casa, a xícara pendurada na mão, encarando as árvores do meu quintal, todas mirradas e sem folhas por causa do inverno. Admito que não sei exatamente qual era meu objetivo. Já não estou mais em busca de motivos ou explicações para o passado. Estou apenas em busca de trilhas feitas de migalhas de pão que me levem a mais trilhas de migalhas de pão, que vão com alguma sorte, em algum momento, me levar até o caminho que andei buscando por todo esse tempo. A caminho de casa. Seja mais forte do que os vilões, seja todas as heroínas que saíram das histórias para a vida. As mães sabem das coisas. 3. 4. A sobrevivente. Então, um coro de sereias gritou para ela: não tenha medo de cantar. Cante a plenos pulmões. Sua voz pode afundar espaçonaves. Enquanto caminhava sobre pregos ao longo de toda a sua vida, você sequer podia desconfiar da maciez da areia entre os dedos dos pés. De todo modo, você tem que tentar. Eu digo que quero seus dedos na minha boca. Eu digo que quero seus dedos no meu cabelo. Eu digo que quero sua língua deslizando violenta, feito lâmina pela minha garganta. Você me diz: você por acaso nunca fez isso antes? Ele nunca te pegou desse jeito? Você não sabia que não deveria doer? Aperto minha boca contra o machucado até que ele desapareça. Eu digo: eu sei. Sabe mesmo? Sabe mesmo? Lâmina, de Caitlin Seal. Você ficou conhecida por se cortar com a própria mão e com a mão dos outros. Você ficou conhecida por cutucar a casquinha da ferida até sangrar. Você ficou conhecida por esfregar o machucado com poeira e sujeira. Ontem, suas feridas estavam irritadas e vermelhas. Hoje, são linhas finas desaparecendo em silêncio. Amanhã, você terá que esperar para ver.
Tenho que te contar que eu gostava tanto dele a ponto de mentir para as pessoas sobre como tudo ia mal. Tenho que te contar que ainda existe uma bala alojada entre minhas costelas com o formato da boca dele. Tenho que te contar que uma noite os vizinhos viram o que fizeram. Foi aí que recuperei minha voz. Finalmente tive força para dizer que ele era um monstro. Quando acordei no dia seguinte, já não me sentia tão corajosa. Acordei sentindo que o amor da minha vida é um monstro. Isso é o oposto da vitória, como se o mundo estivesse caindo e fazendo o piso de madeira tremer. Falam da sobrevivência como se ela deixasse as pessoas mais fortes, como se fosse algo que se aprende, como se ela não transformasse a verdade em máquina assassina, como se aquilo que não te matou te transformasse em algo mais do que uma pessoa que não foi morta. Mas eu me lembro de tudo. Antes eu era um pássaro, agora sou um cemitério dos não enterrados. Meu caminho para a cura é feio. Minhas extremidades são rachadas e banais. Mesmo assim, são minhas extremidades. Mesmo assim, estou me curando. Será que isso não é uma canção? Um coro de raiva e delicadeza digno de uma dança? Diga, sobrevivente, diga essa palavra com todo o peso insuportável que ela tem. E diga outra vez, e diga amém. Diga amém. Notas sobre a palavra sobrevivente, de Clementine von Radix. Já que você era apenas um campo coberto de flores, este mundo sórdido te destruiu, pintou suas pétalas em tons de cinza, quando elas deveriam ter cores gritantes. Colheu seus girassóis e tulipas em buquês, deixando as raízes penduradas escorrendo junto com aquela coisa que as mantinha presas debaixo da terra. Jogou isso tudo na sua cara, e teve a coragem de fingir que elas eram um presente, e não algo para se lamentar. Ao menos o vento ainda sopra suas sementes para longe, para serem plantadas até onde a vista alcança. Sempre existe mais de uma oportunidade para crescer. O trauma não te transformou de uma vez só, ele foi te moldando aos poucos, assim como os rios e teve paciência ao escavar você. É como um escultor ou como uma faca. Você pega sua dor e a transforma em outra coisa, dá a ela um novo nome e uma nova cara. Você diz que ele pode ter me ajudado a ser quem eu sou, mas não faz parte de mim. Sem título, de Trista Mater. A pequena Alice pode ter despencado em queda livre pelo tempo e espaço, mas isso não quer dizer que você tenha que pular da ponte como ela. Às vezes, a melhor coisa a fazer é deixar o passado permanecer no passado. Querida, ele nunca foi tão bonito como você gosta de fingir que foi. Está na hora de dar ao presente a chance que ele merece. Afinal, ele nunca desistiu de você, sem tocar nas pedras. A cura é uma viagem. Às vezes é preciso mergulhar e atravessar o oceano. Talvez sua viagem até a cura não tenha que ser como o fogo, com você se queimando e depois arrastando os pés pelo carvão quente com a pele esfolada para todos verem. Se entregue à onda de autorreflexão. Mergulhe na sua franqueza, na sua força, sua coragem. Sobrevivemos ao abuso. Chegou a hora de nadar. Mergulhar, de Gretchen Gomes. Uma pessoa te trata mal de novo e você responde no automático. Bom, tudo bem, já estou acostumada, antes mesmo de olhar para si própria. É nesse momento que vou te escrever um lembrete invisível. Não caia na conversa fiada dos outros. Se não te tratam com o mínimo de nobreza, então mostre a eles tudo o que uma sereia bruxa rainha como você pode fazer. Acabe com esses dragões. 2. 1. Ainda busco no céu pistas que possam me levar de volta a você, mas juro que deixei para trás aquele tempo em que ficava com o olhar perdido nas estrelas. Agora olho para os meus próprios pés e para a terra na qual estou pisando e descubro como afundar os pés no chão. A sensação de bem-estar das minhas raízes me ajuda a acreditar que a cura não está ali na esquina. Ela acontece a cada respiração. 2. Meus dias de desânimo são frequentes e persistentes, mas uma hora meus olhos vão parar de queimar. De vermelhos passarão a brilhantes, desejando tudo o que você nunca pôde me dar. E nesse momento vou lembrar de quem eu sou e de tudo que aprendi. De um jeito ou de outro, você me impõe amarras para me sufocar. E tudo o que preciso fazer agora é encontrar coragem para destruir os tetos baixos e os corredores apertados. 3. Quando nosso império em chamas desmoronou, fiz um funeral para as cinzas que sobraram. Uma coisa é certa, seu sumiço não passou desapercebido. Lutei batalhas, chamando seu nome. Ao empunhar espadas, esperava ouvir sua voz, tentando me convencer a voltar. Mas deixei esse momento passar. Nos piores dias, tive que deixar muitos momentos passarem.
Quando o silêncio reina, a paz vem em seguida. Quando tenho consciência da paz, me controlo para ficar focada. Preciso superar você. 4. Estou aceitando que me sinto atraída pelo seu jeito de querer me possuir e sempre sou levada de volta a uma dinâmica que fazia parte de nós dois. Também estou aprendendo a aceitar que enquanto você vai sempre correr na direção do mar, eu vou permanecer como um alerta em terra firme. Terra firme, água, de North Race. Aqueles que são idolatrados sempre vão despencar. Eles são os queridinhos do mundo com seu brilho excepcional. Aí uma hora vem alguém e diz que eles já não são mais nada disso. Seus joelhos arranhados sempre vão cicatrizar. Você é bem mais do que essa chuva de mentiras que seu reflexo fica produzindo. Os demônios que espreitam debaixo da superfície não sabem nada sobre você, embora finjam saber. E um dia, mesmo que pareça impossível, você vai ver a si mesma como eu vejo. Quando finalmente o tempo tiver curado suas cicatrizes, sua voz de sereia vai dizer, eu estou ótima, e até o seu sorriso encantador vai querer dar as caras. Mas antes desse dia, em que você estará bem, continue cantando para adormecer, e uma hora seus monstros vão parar de te assombrar. Acredite em mim, de Diana Clare. Você está triste hoje, você não está triste para sempre. Não existem estradas prontas para a cura. Você precisa construir uma, pedra a pedra. Haverá alguns recuos antes de chegarem os avanços. Você precisa mergulhar em si mesma antes da reconstrução. Você precisa descobrir cada ferida antes de aprender o poder do sal. Você vai construir aquela estrada de tijolos amarelos no seu tempo e nos seus termos. A determinação para a cura, de Kai Robson. Você passou quase um ano inteiro pulando poças e pensando, bom, acho que poderia ter sido bem pior. Então, de repente, chegou a temporada de furacões, que vai de junho a novembro. Em alguns anos é um aguaceiro só, em outros uma chuvinha fina, e em outros não tem sequer uma gota d'água. Não dá para saber o que a vida reservou para você ou quando você vai querer embrulhar sua coroa e guardá-la debaixo da cama, esperando com paciência pelo dia em que vai achar que vale a pena usá-la. Por mais que estes dias sejam raros, cedo ou tarde, eles chegam. A última vez que você recebeu um pedido de desculpas, você tinha um sonho recorrente. Não era um sonho, era um pesadelo, um alarme, um apito no peito, a boca abrindo para dizer uma palavra, não. Eu sei, não consigo ouvir o Beach Boys sem pensar naquelas meninas para quem eles cantavam, e nos beijos de cada uma delas com batom, cor-de-rosa chiclete deixados no espelho de alguém, ou no rosto. Talvez a diferença entre lembrar e ferir seja apenas eu. Você apagou e bloqueou e trocou a sua conta do Instagram para uma conta privada, porque suas mãos vazias não tinham mais nada para oferecer. Só podiam voltar atrás, só podiam dar tchau, só podiam parar. Eu sei. Eu abri as cortinas, não atendi as chamadas, me senti cruel e corajosa, mas já não importava. Quando seu coração se parte, os pedacinhos são iguais. E são mesmos. Será que a sua dor tem voz? Ela precisa de algum espaço? Uma última coisa que posso oferecer aqui. Que você possa cortar o cabelo e deixá-lo crescer. Que ninguém precise reparar. No lugar da misericórdia de Ana Sharma Purmasi. Você acha que a medusa não precisou se libertar de uma ou duas serpentes? Repelir os que só querem mal você é fundamental. Ainda que não consiga imaginar viver sem eles. Por mais que isso signifique colocar o dedo na ferida, você precisa ir em frente. De que outra maneira conseguiria abrir espaço na sua mesa para compartilhar as refeições com os que provam que são dignos de estar com você? De que outra maneira você vai aprender que merece ter seu prato servido em primeiro lugar antes de qualquer outra pessoa? Você vai ficar mais forte, mais inteligente, vai ter coragem de olhar para si mesma e assumir que está em frangalhos. Arrisque pôr a mão nos caminhos para poder juntar tudo e fazer um poema, fazer uma nova música, para cantar aos gritos dentro do carro com os vidros fechados. E depois que você tiver esvaziado a garganta, se libertado de toda a dor que finalmente saiu pela sua boca, você vai sentir os pulmões se encherem com a cura que você trouxe, daquele lugar onde são feitos os milagres. Então, você vai respirar outra vez e sentir a cura contaminar a sua história. Você vai pintar as palavras sobre suas feridas como água salgada, como se o som de contar o que aconteceu pudesse preencher as cicatrizes que sobraram, a gentileza da crueldade, e ele vai preencher bem.
E na hora certa, você vai ver que por mais que não consiga lavar as cicatrizes, ao menos pode reorganizá-las, como se fossem mapas. Elas estão esperando com delicadeza e paciência que você as reúna neste remendo louco e descontrolado. Um fôlego por vez, de Morgan Nicola Wren. Ela disse: vá atrás das memórias ruins no meio daquela selvageria hostil e pouco amistosa. Ela disse: vá atrás das memórias ruins no meio das ruínas da destruição. Ela disse: vá atrás das memórias ruins até elas explodirem e virarem pó. Ela disse: elas serão como as estrelas que ainda podemos ver, mas que explodiram antes de termos nascido. Vai ficar cada vez mais difícil. Vai doer menos, de tempo ao tempo. Às vezes você fica curada, e às vezes se mostra em facetas sempre esquisitas, como um autorretrato elaborado feito por uma criança de 6 anos. E daí? Você está aprendendo o que significa ser uma pessoa única, e aqui está você, em todo seu esplendor. Em todo seu esplendor eufórico, dramático e assimétrico. Sim, aqui está você. É de manhã. Você está usando óculos em formato de coração. Como eles são enormes, como são chiques e enormes ao zigue-zaguear e andar para casa. Seu corpo divide o ar como se dividisse uma cortina de contas. Sem título 2, de Michaela Robin. Desertor. Substantivo. 1. Uma pessoa que ama a si própria, apesar das mentiras que o mundo joga em cima dela. E se você ainda não pode amar a si própria, saiba que mesmo assim merece o amor dos outros. Este é para os que têm um coração eletrônico e os olhos de vidro. Este é para os que têm as mãos quebradas e muitos inimigos. Este é para os que têm fantasmas no pulmão e cabelos desgrenhados. Este é para os que têm conflitos na língua-mãe e pais desprezados. Este é para os que têm a pele macia, ferida e medos para explorar. Este é para os que têm coração de beija-flor e coxas que contam histórias, sobre noites em que encontraram amor e sobre noites para esquecer, sobre dias em silêncio, sem palavras para se arrepender. Eu sou sua, de Sofia Elaine Henson. Se você quiser calçar o seu melhor sapato de dançar, vá em frente. Se você quiser usar seu vestido amarelo de festa, vá em frente. Se você quiser pintar a cara, sonhando em deixar marcas de corações flechados nos vidros da rua para os passantes beijarem, vá em frente. Você pode fazer isso tudo e ainda se salvar, e por via das dúvidas, salvar o mundo também. Nada te impede de ser ao mesmo tempo gentil e corajosa, razoável e maravilhosa, ou qualquer outra combinação que você queira. Eles dizem que nós não podemos ser isso tudo porque eles têm medo de nos tornarmos ainda mais perigosos do que somos. E nós já somos esta força toda com a qual eles precisam lidar. Abra seu armário e entre nele. Homenagem aos livros da série As Crônicas de Nárnia. Ela carregou seu sofrimento por aí numa garrafinha de vidro, mas tão apertado, que precisaria de 2 mãos para tirá-lo ali de dentro. Ela tinha certeza absoluta de que se abrisse a garrafinha, assim como a caixa de Pandora, só encontraria mais coisas ruins do que boas. É mais fácil dizer aos outros que nossos próprios monstros dormem debaixo da cama, em vez de estarem guardados num estado de letargia bem ao nosso lado. Quando as criaturas da noite começaram a brincar, a cabeça dela, que antes era um jardim encantado, começou a virar uma distopia estragada. Foi só quando as vozes soaram mais alto que ela começou a ouvir as suaves sinfonias de esperança sussurrando em meio à loucura, e então encontrou conforto nas melodias que o universo começou a cantar. Ao atirar no chão a garrafinha de vidro, antes um segredo censurado, começou a sentir um bem-estar, e abrindo a boca, começou a acompanhar a canção, a balada da esperança de Orion Carlotto. Você se preocupa tanto com o bem-estar dos outros que não consegue se lembrar de quando fez alguma coisa apenas para si mesma. Você merece um mimo. Quando eu era criança, achava que os astronautas e os astrônomos e todos os que exploravam o universo eram sereias espaciais, mergulhando no desconhecido oceano do universo, enquanto nosso planeta era uma praia confortável. É por isso que ultimamente parei de pedir a cura aos céus,
Assim, posso sangrar os planetas tristes para fora da minha pele e substituí-los pelas cinzas das estrelas alegres. Levei quase 3 décadas para aprender a abraçar as constelações da minha própria tragédia e mergulhar com coragem nas minhas galáxias, para sair de lá na versão que mereço, uma versão melhor e mais forte. Quando eu era criança, acreditava que todas as pessoas que exploravam as estrelas eram sereias. Agora que cresci, sei que elas são isso mesmo. Afinal, eu sou uma delas, de Nikita Gil. Você fez tudo o que podia, agora precisa aprender qual é para você o sentido de viver. Tweet do dia 8 de agosto de 2017. Pegue as minhas palavras, mas amplie o sentido delas. Discuta com elas, transforme-as, vire cada uma delas do avesso. Faça com que elas se tornem suas. Eu nunca fui um espelho ou um lago para você olhar para mim e ver a si mesmo, ou seus caminhos passados e futuros refletidos de volta. A minha história nunca foi a sua história. A sua história nunca foi a minha história. A história deles nunca foi a história de mais ninguém. As maravilhas de todas essas coisas podem ser encontradas nos pedaços e caquinhos que podemos juntar de cada uma de nós para formar a janela completa. Literal. Eles vão dizer: 1. Você não tem talento suficiente. 2. Você não tem sequer uma célula original em todo o seu corpo. 3. Você não se compara aos que vieram antes. 4. Seus sentimentos são superficiais. 5. Você é resmungona. 6. Você é uma picareta. 7. Você é uma picareta resmungona. 8. Provavelmente nada disso aconteceu com você. 9. Mas se aconteceu, então você floreou tudo. 10. E seja como for, provavelmente a culpa é sua. E de todo modo, você vai continuar escrevendo. Logo, eles terão cortado todas as árvores e com elas toda a beleza das palavras. Escreva a sua história 2. Ninguém tem o direito de tirar a sua voz de você, nem mesmo se a pessoa for uma bruxa do mar tentando barganhar alguma coisa. Arranque esta página do livro e leve com você. Não importa como você decide contar as suas verdades, sussurrando, cantando, gritando, você ainda está destruindo cordilheiras, você tem avalanches. Seja vitoriosa em tudo que você faz, incomode os deuses se for preciso e talvez, especificamente os deuses. As mães sabem das coisas. 4. O resto dessa história é todo seu.